A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Tentação de Fugir do Julgamento de Deus. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando o perigo das tentações. E na lição de hoje vamos comentar a lição de número 8, falando um pouco sobre o ministério do profeta Jeremias e a sua profecia para com a nação de Judá, ou seja, Judá, reino do sul, porque nessa etapa aqui da história, o reino do norte já tinha sido feito cativeiro pela Assíria. Então a lição de número 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus. Então, nesta lição, como eu tinha falado anteriormente, iremos estudar um profeta chamado Jeremias, que foi levantado por Deus para exortar o povo, para o povo entender e perceber, e caso viesse a se arrepender, que o caso aqui não foi esse, viesse a se achegar a Deus e não abandonar o Senhor que os livrou de todo o mal ao longo da história dos hebreus na terra. O autor vai começar falando sobre o cenário em Judá. Primeiro ele vai falar sobre Jeremias e seu ministério. Jeremias, meu irmão, é um profeta que ele é bastante conhecido. E quando se fala no profeta chorão, já sabemos que estamos falando do profeta Jeremias, que ele é conhecido, ficou conhecido como profeta chorão. Foi chamado muito cedo para a obra e ele retrunca um pouco de aceitar, porque normalmente isso é o que acontece com aqueles que têm um chamado, mas ele foi escolhido por Deus para fazer essa tão grande obra de ser profeta, porque Deus o escolheu para ser profeta. Observe que a escolha de Deus é para o ministério, não é para a salvação, porque Deus não escolhe pessoas individualmente para a salvação. A salvação não é Deus escolhendo individualmente quem vai ser salvo e quem não vai ser, porque cabe à decisão do ser humano. A parte de Deus é dar a graça, oferecer a salvação, e a parte do homem é responder afirmativamente. Com isso eu não estou querendo dizer que o homem tem parte na salvação, no sentido de ter mérito, de ter alcance com o seu esforço, com seus atos e obras, não. Estamos querendo dizer unicamente, exclusivamente, que Deus a oferta e cabe ao homem dizer sim ou não. É pela graça, não tem esforço próprio, não tem mérito próprio. Por que nós estamos falando isso? Porque esse chamado de Jeremias foi um chamado para o ministério. E todos que são chamados para o ministério são salvos? Não. Sabe por que não? Porque um exemplo claro disso é Judas Iscariote. Foi chamado e escolhido por Jesus. E a escolha dos 12 apóstolos, aquele círculo fechado ali de Cristo, Cristo passou a noite em oração. E no outro dia ele vem e escolhe os 12. Dentre os 12 tinha um que era Judas, que foi o que traiu. Judas foi salvo? Certamente não. Então, meu irmão, ser chamado para o ministério, ser chamado para a obra, não é sinônimo de salvação. A salvação é unicamente, exclusivamente ofertada por Deus a todos os homens. E cabe ao homem dizer sim ou não. Então, por que nós estamos falando isso? Porque caso surja essa dúvida e que você tiver um conhecimento para levar isso para a sala de aula, é bom, nesse sentido, explicar como foi esse chamado de Jeremias, porque as pessoas não entendem. Então, Jeremias foi esse profeta que foi levantado por Deus para pregoar a nação de Judá, para que se arrependesse dos seus pecados e que não abandonasse a Deus e que se voltassem para o Senhor. E Jeremias fez como o Senhor tinha falado, tintim por tintim. Porém, nós sabemos, porque as Sagradas Escrituras nos registraram isso através dos seus escritores inspirados pelo Espírito Santo, que Judá não deu ouvido
a voz do Senhor através do profeta Jeremias. E Deus vem advertir o seu povo sobre o juízo. Por que Deus vem advertir? Meu irmão, porque é complicado. E hoje, na igreja que você faz parte, você pode parar para perceber. A partir de hoje, comece a ver, a ouvir as mensagens que são ministradas na sua igreja. De 100 mensagens pregadas, 90 e poucas, 90 e tantas, 99, vamos colocar logo assim, um exagero. Que parece um exagero, mas talvez até nem seja. É sobre bênção, sobre vitória. Mas nem sempre, meu irmão, é aquilo que o Senhor está falando. Nem sempre é o que o Senhor quer falar para a igreja. E Jeremias foi levantado numa época não muito diferente dessa, onde as pessoas anunciavam bênção, anunciavam prosperidade, mas a mensagem do Senhor era outra. E nem sempre a mensagem do Senhor é agradável aos nossos ouvidos. Porque Deus, quando levanta profeta, é para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir. E Deus levantou Jeremias com esse propósito de anunciar que o julgamento de Deus viria sobre a nação de Judá, caso não dessem ouvido à palavra de Deus. E o povo não deu ouvido. Não deu ouvido à palavra de Deus. Por que não deu ouvido? Porque eles caíram na mão dos babilônicos. Porque Deus levanta a nação do norte que vai vir sobre Judá para levá-la cativa. Tudo isso porque não deu ouvido à voz de Deus. Mas o juízo de Deus ali estava com amor, meu irmão, porque Deus estava dando conserto. E às vezes o conserto vem pela dor. Por que vem pela dor? Porque Deus fala, Deus exorta, Deus aponta, Deus mostra o caminho, Deus mostra a saída, mas o homem quer o caminho contrário do que Deus estabeleceu. E foi isso que aconteceu com o povo de Judá, que estava ali, tudo bem, tudo em bonança, mas começaram a se distanciar de Deus, a fazer as coisas que não agradavam ao Senhor, e Deus proclama o juízo através de seus profetas, e nesse caso aqui nós estamos falando do profeta Jeremias, porque Deus, meu irmão, sempre avisa. Deus nunca faz nada sem antes avisar os seus servos. E Deus tinha avisado ao povo do que iria acontecer, mas o povo não deu ouvido. Como não deu ouvido, o julgamento viria. E o julgamento viria através dos babilônios contra a nação de Judá. E Jeremias agora começa a anunciar essa mensagem, essa palavra que Deus dá a ele, para ele dar para o povo se subjugar à nação de Babilônia, porque esta era a vontade de Deus. Olha só, meu irmão, essa é a vontade de Deus. Imagine só uma pessoa hoje chegar na igreja e pregar que a vontade de Deus é fazer com que você seja subordinado a uma nação. Trazendo para os nossos dias, vamos falar de um modo mais pessoal. A vontade de Deus, igreja, para a sua vida é passar pelo vale, passar pela provação, passar por momento de angústia, momento de dor, de choro, de lamento. Meu irmão, essa pessoa vai ser taxada como um falso profeta, mesmo se ele vinha trazer a palavra de Deus, porque foi isso que aconteceu com Jeremias. As pessoas não davam ouvido a Jeremias, porque Jeremias falava o que Deus mandava, e não o que o povo queria ouvir. E o povo não ouve a Jeremias, porque Jeremias tinha falado, porque o Senhor tinha falado para ele que o julgamento viria, o juízo viria sobre a nação de Judá. Mas o povo não dá ouvido, e também o seu rei, porque ele vai recorrer agora
a uma ajuda, vai pedir ajuda a uma nação, a nação egípcia. Ou seja, porque a nação egípcia era a nação que tinha cavalos, e Deus fala: não desçam ao Egito. Mas eles foram pedir ajuda ao Egito, ou seja, eles estavam pedindo ajuda para fugir daquilo que Deus já tinha determinado. Deus já tinha determinado que Judá vai passar pelo juízo. Mas eles foram mesmo assim buscar ajuda do Egito. O Egito é uma grande nação, tem um grande exército, tem cavalos, cavaleiros. E certamente vai vencer essa nação que está vindo contra a nossa terra, contra o nosso reino. E Jeremias está dizendo: vocês têm que se subjugar à nação de Babilônia, porque esta é a vontade de Deus. Mas o homem, meu irmão, ele quer sempre seguir em direção contrária àquilo que Deus determinou, que Deus falou. E foi isso que aconteceu. A Babilônia vem, sitia Jerusalém, é o que nós chamamos da primeira leva, que aconteceu no ano por volta 606 antes de Cristo. Acontece a primeira leva de cativeiros para a Babilônia. Nessa leva que é levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque na primeira leva são levadas apenas aquelas pessoas que tinham status dentro da sociedade, status dentro de Judá. E a primeira leva foi levada. E ali é estabelecido um rei, colocado um rei. Porém, esse rei vem e se rebela novamente contra a Babilônia. E Jeremias estava falando que ele não deveria se rebelar, mas deveria ser servo, ser submisso, mas não dar ouvido. E acontece a segunda leva de cativeiros por volta do ano 597 a.C. E é nessa leva que Ezequiel é levado. Provavelmente é nessa leva que Mardoqueu e Esté também são levados. E é estabelecido um novo rei, porque o rei se rebelou. E coloca-se um outro rei, que é esse rei chamado Zedequias, vai ser o último rei de Judá. O último rei. Porque esse rei é o que vai pedir ajuda ao Egito. Ele vai pedir ajuda ao Egito para tentar se livrar das imposições postas por Nabucodonosor, que estava reinando sobre a Babilônia, tinha colocado sobre a nação de Judá. E o interessante de se notar, meu irmão, que a sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus. A mensagem de Jeremias é essa: se vocês forem submissos à nação de Babilônia, você está sendo submisso a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Mas eles não dão ouvido e vão buscar ajuda no Egito. E aí quando vem aquele versículo conhecidíssimo de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meu irmão, aquele que precisa passar pela disciplina de Deus e não dá ouvido, a palavra de Deus fala que ele é maldito porque ele está buscando outros meios para não seguir o caminho traçado por Deus, para tentar fugir do julgamento divino. E Deus estava contemplando tudo, porque eles estavam buscando ajuda humana para tentar se livrar do julgamento de Deus. Meu irmão, nós não queremos dizer com isso que a ajuda humana ela não é bem-vinda. Ela é bem-vinda sim. Sempre será bem-vinda quando a união entre os irmãos, é claro, e se essa união não estiver em desacordo com o que Deus determinou. Porque quando Judá vai pedir ajuda ao Egito, primeiro eles estavam desprezando
aquilo que Deus tinha falado. E segundo, estavam buscando auxílio no homem. Por isso o autor Jeremias fala, quando escreve inspirado pelo Espírito Santo, que maldito o homem que confia no homem. Então os homens, meu irmão, ele pode sim ser auxiliadores uns dos outros, mas jamais pode substituir o lugar de Deus para ser a força de outras pessoas. Jamais eles podem fazer isso. E o que acontece? Babilônia vem no ano 586 antes de Cristo, é a terceira e última leva, destrói a cidade por completo, derruba seus muros, destrói o templo que foi construído por Salomão e leva todos cativos, deixando só os pobres na terra. E nesta leva, Jeremias também está indo com eles. Porém, Deus usa de misericórdia com Jeremias. Porque o capitão do exército de Nabucodonosor, chamado Nebuzaradã, dá opção a Jeremias dele voltar e ficar na terra ou ele ir para a Babilônia. Ele prefere ficar na terra. E ele fica na terra. Fica na terra e Deus usa Jeremias novamente, que o povo tinha que ficar na terra e obedecer à voz de Deus. Porém, Nabucodonosor coloca ali um rei provisório e há uma rebelião contra esse rei, porque os judeus estavam considerando esse rei um traidor da nação, um aliado de Nabucodonosor, e eles matam, e com medo da represária, fogem para o Egito e levam Jeremias forçado para o Egito. E o interessante é que quando Jeremias chega lá no Egito, ele profetiza que a Babilônia viria contra o Egito para subjugar também o Egito. Por quê? Porque Judá não deu ouvido à voz de Deus, chama o Egito para o ajudar, então seria castigado agora Judá e o Egito. Porque o Egito estava colocando a mão aonde não deveria. Porque o julgamento de Deus foi bem claro. Por isso é melhor confiar no Senhor, como o autor da lição fala, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. É isso que fala a palavra de Deus em Jeremias 17:10. Meu irmão, o interior do coração do ser humano, ele pode abrigar diversos pecados, entre eles o da rebeldia, que é um dos principais. Mas também Jeremias fala que ele considera bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E Deus faz uma comparação, compara esse que tem a sua esperança no Senhor, que confia no Senhor, ele compara uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de água. Ele compara, meu irmão, porque ela vai ser nutrida, porque ela vai crescer, vai florescer, vai frutificar, porque ela está debaixo da vontade do Senhor. E quando o homem está debaixo da vontade do Senhor, meu irmão, tudo dá certo, tudo caminha para o bem, tudo prospera e tudo caminha certinho, porque está alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus, sendo juiz, ele esquadrinha o coração do homem e conhece o que está oculto, o que está no seu interior. E foi isso que aconteceu. Jeremias anuncia a palavra, mas o povo não dá ouvido, nem como o seu rei, e vai procurar ajuda onde não deveria procurar, porque deveriam buscar em Deus. Deveriam buscar ajuda em Deus, meu irmão, e não resistir aos babilônios, porque se eles resistissem, a coisa ia ficar mais difícil, mais complicada como ficou. Então, meu irmão, esse cenário aqui que o autor da lição traz, a tentação de fugir do julgamento de Deus, é isso, é Deus dar o julgamento, Deus dar o juízo, Deus dizer o que vai acontecer, a pessoa tentar impedir
ou frustrar aquilo que Deus já tinha determinado. E além do mais, complicar outras nações, porque foi o que aconteceu. Porque há pessoas que estão na prova e Deus está dizendo o caminho a seguir é esse. Ele não se satisfaz de estar só, vai buscar ajuda. E sabendo que Deus vai usar de juízo agora contra ele, contra quem ele foi buscar ajuda para impedir o que Deus tinha determinado de acontecer. Foi o que aconteceu com Judá. Deus tinha falado: Judá tem que ser submisso, aceitar ser dominado pela Babilônia, porque isso vai te dar, vai te fazer bem. Eles vão usar de benevolência para vocês. Eles sabiam, porque Jeremias tinha falado para eles, embora muitos não tivessem acreditado, achando que Jeremias era um profeta falso ou um profeta alinhado com os babilônios. E busca ajuda ao Egito, ou seja, o juízo que viria apenas para Israel, agora vai vir sobre Israel e sobre o Egito, porque quem tenta impedir aquilo que Deus determinou vai ser alcançado pelo braço forte do Senhor. Que Deus não deixa passar em branco, meu irmão, as pessoas que tentam frustrar os seus planos. Então, meu irmão, a tentação de fugir do julgamento de Deus, não fuja daquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Se Deus diz que o caminho é esse, pode firme, mas não está dando certo, está dando errado. Foi Deus que falou o caminho é esse caminho que você deve trilhar. Porque foi isso que Deus tinha falado para ajudar. Judá vai dizer, mas o caminho não é esse, o caminho não está favorável para a gente. E Deus está dizendo, este é o caminho que eu tenho estabelecido para vocês neste momento. E é muitas vezes isso que Deus faz para conosco. Achamos que não estamos trilhando o caminho de Deus porque as coisas não estão acontecendo como eu quero, como você quer. E às vezes pensamos que não é a vontade de Deus. Mas Deus usa o seu servo. Fala ao nosso coração, mostrando que o caminho é esse. Mas muitas vezes tentamos fugir do plano de Deus para a nossa vida. Então que não venhamos a fugir, meu irmão, do plano de Deus para a nossa vida. E que possamos estar diante de Deus, sabendo que essa é a vontade dele. E está dando tudo bem, glória a Deus, é a vontade de Deus, é essa, então vai ser assim. Mas se está acontecendo coisas que não era o que eu desejava que acontecesse, mas foi Deus que assim falou e determinou que assim seria. Glória a Deus também, porque é a vontade de Deus na nossa vida. E Ele sabe o fim que tem a respeito de nós. Por isso, quando Jeremias escreve uma carta para os cativos, quando eles já estão na Babilônia, ele fala isso. Que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E Ele sabe o fim. É fim de paz, fim de bênção para nós. Lá no cativeiro está dizendo, vocês aí construam suas casas, se estabeleçam na terra, se casem, vivam a sua vida, porque o cativeiro vai demorar, vai ser 70 anos. Deus até isso falou, 70 anos. Foi o caminho que Deus trilhou para a nação, para que a nação se consertasse dos seus maus caminhos. Para que a nação se voltasse para Deus, porque tinham abandonado a Deus, porque não davam ouvido mais à voz de Deus através de seus santos profetas. E foi isso que aconteceu. O povo foi levado cativo e ficou 70 anos, mas Deus usa de misericórdia. E depois de 70 anos começa a trazer o povo de volta, porque Ele é fiel. Por isso a sua palavra nos fala, ainda que nós permaneçamos infiéis, sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivador, e hoje comentamos a lição de número 8, falando sobre o profeta Jeremias e o julgamento de Deus, que tem como título a lição 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.